Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Cartas a Lula é o título do livro que reúne cartas com análise do noticiário enviadas diariamente ao presidente Lula no primeiro mandato. E o nosso convidado é o jornalista Bernardo Kucinski, assessor especial do presidente Lula nessa época e autor das cartas críticas que certamente incomodaram muita gente. Muito obrigada, professor, por estar conosco. A minha primeira questão é em que as cartas diárias a Lula diferiam dos clippings das assessorias de imprensa, essas que são feitas pelos assessores de imprensa para quem os contrata? Bem, os clippings, eles são muito pouco seletivos, eles reproduzem o que os jornais dizem, fazem uma seleção de tudo. E as cartas não, as cartas eram era como se fosse uma carta mesmo pessoal minha para o presidente, embora então neutro, e que se referia aos jornais e às notícias, mas fazia comentários, críticas, sugestões, chamava atenção para alguns aspectos, para outros, e também numa linguagem a qual o presidente Lula já estava acostumado, porque fazia anos que eu fazia isso, antes mesmo dele ser eleito presidente. Para ele próprio? Para ele próprio. Nas campanhas eu fazia. Era uma linguagem simples, mas forte, incisiva, direta, e não eram cartas muito longas. Bom, quer dizer que no seu caso, porque tem muita gente que acha que o presidente Lula despreza de alguma forma a imprensa. Então, no seu caso, não houve necessidade de uma conquista. Já estava conquistado, já trabalhava para ele. Ah, sim. Aliás, essa ideia das cartas surgiu quando ele fez as caravanas da cidadania, numa das primeiras campanhas, que ele ficava muito longe do eixo Rio-São Paulo, das televisões. Então, eu mandava por telex, por fax. E ele foi se habituando, né? Mandava um pequeno resumo. E, sim, já era um leitor habitual. Bom, mas então, as suas cartas não eram meramente informativas. Não. Elas eram não. críticas, tanto que foram chamadas de cartas ácidas. Como é que o presidente Lula reagia quando a coisa passava pelo ego dele? Bom, ele sempre teve um certo desprazer em ler essas cartas. Ele lia por necessidade mesmo. Principalmente quando chegou ao governo, porque eram críticas, eram em geral, não eram muito bem-humoradas, refletiram um pouco a minha personalidade, especialmente naquela época. Eram cartas, ele mesmo disse que eu era muito azedo, né? Mas ele criou quase que um vício, né, de ler essas cartas, e eu um vício de escrever. Elas iam só para o presidente Lula ou eram distribuídas com cópia ali para o Gilberto Carvalho, para o Luiz Dulce, a turma do conselho? Isso variou muito ao longo do governo. No início, era só para o presidente Lula. Mas logo, a partir de alguns dias, algumas semanas, ele pediu que fossem compartilhadas pelo, a gente chamava de núcleo duro. Isso. O Lula gosta de confiar nas pessoas e ter a confiança das pessoas. Então ele achava bom compartilhar. Então ia em geral para 4 pessoas. Quatro pessoas da altíssima confiança do presidente, sem dúvida nenhuma. E ele acatava as críticas? Ele dizia, ok, você tem razão, ou reagia? Olha, ele dependia também da época, né? Na primeira fase do governo, eu fazia muita crítica à política macroeconômica, principalmente ao ministro Palocci. E o Lula ficava muito incomodado, porque havia aquele acordão com os bancos, aquela carta aos brasileiros. Bom, houve até dissidência que resultou pessoal por causa disso, né? Exato, Mas, a partir de algum tempo, dentro do próprio governo, foi aumentando a resistência ao palocismo, aquela amarração toda, e as cartas acabaram sendo quase que um porta-voz dessa dissidência interna, né?
Então, isso foi o único tema, digamos, no plano mais de definição de políticas em que a carta influiu. Nunca o presidente disse, olha aqui, Bernardo, o presidente sou eu? Não, mas ele já quis me demitir. Ele quis me demitir algumas vezes. Em função de uma das cartas? 2 ou 3 vezes. Que assunto? Mensalão? Não. Uma delas foi eu tinha cometido um erro. Eu tinha escrito algumas cartas críticas chamando a atenção para uma das primeiras crises do governo, que era a crise dos planos de saúde. Era um conflito entre a Anvisa e os planos de saúde. E o ministro da Saúde teve que se explicar ao Lula e tal. Mas depois que isso passou, eu fiz uma carta como se fosse um retrospecto das anteriores, o que estava fora do padrão. E o Lula estranhou aquilo, e ele não gostou porque criou uma intriga com o ministro. Sim. Quase me demitiu. Mas no poder, em geral nos palácios, tem aquele entorno da bajulação. Se as suas cartas eram críticas, eu fico com a impressão que elas eram cartas que contrariavam esse tipo de perfil que cerca o chefe do poder. Lula sabia diferenciar quem era bajulador e quem era leal, sincero e falava a verdade na cara? O Lula, ele conhece as pessoas por dentro e por fora, não tem dúvida sobre isso. Agora, a carta, de fato, foi um instrumento bastante unusual, quer dizer, fora do padrão de um governo, porque eu não tinha um chefe que escrutinizava antes de entregar para o presidente. Era totalmente livre. O Gurchiquem tinha essa concepção de que eu tinha que escrever o que eu pensava, e ele não interferia. E então era um instrumento poderoso dentro do governo. Bom, mas de qualquer forma eu fiquei sabendo que você já foi chamado o chato do Kuczynski, em função das críticas. Quem é o chato da Dilma? Eu acho que está faltando. Ela não tem? Eu acho que está faltando. Ela está precisando ali de um cri-cri que chame atenção para a situação que não está fácil. E é muito fácil um dirigente se ver rodeado por aduladores. Então eu acho que tem que ter um cri-cri no governo, tem que ter um chato. E quem quiser saber mais, né? O seu livro está nas livrarias. Né? Para quem quiser saber detalhes desse texto, cri-cri, que certamente incomodou muita gente, e dentre elas o próprio presidente da República, Lula. Muito obrigada, Bernardo Kuczynski. Uma boa noite. Estela.